hoje é profundo, é raiz, né? Vamos falar sobre, basicamente, o cara que fundou a internet, vamos dizer assim, né? Brincadeiras à parte, né? Brincadeiras à parte, eu estava lá antes de ter o mato. Eu brinco, tem muita gente que fala assim, eu estava lá quando tudo era mato. Eu ajudei a plantar o mato. Eu sou um dos caras que ajudou a plantar o mato. Legal. Então seja muito bem-vindo ao episódio de hoje do ProTalks. Estou aqui com Ednei Internei Souza. Primeiro assim, vamos lá, você contar um pouquinho por que o Internei no meio. Me conta aí essa Cara, história. era 96, eu estava implantando internet em umas empresas e numa dessas empresas, depois que eu explicar como é que ia funcionar, e aquela época era tudo meio artesanal, né? Porque era internet de escada, então você botava uma máquina com o modem ligado na linha telefônica, né, roteava para as pessoas no escritório. Quando alguém tentava acessar, tinha que esperar um tempinho, que era o tempo de discar, né? Se alguém já tinha discado, o outro ia acessar também, já estava online, né? Ninguém ficava sem acessar um tempo e desconectava. As pessoas não trabalhavam online o tempo todo, né? E eu estava explicando como é que funcionava a rede, a dinâmica, o e-mail, a discagem. Aí depois que eu terminei de explicar tudo, né, uma pessoa se empolgou e falou assim, nossa, agora a gente está na internet graças ao Internei. Ela fez um trocadilho com o meu nome em internet. Eu achei aquilo divertido. E naquela época, quando você se inscrevia, não tinha rede social, mas tinha os fóruns de discussão. E o fórum, você entrava para se registrar, era assim, nickname, né? Você colocava o seu nickname, porque nem todo mundo tinha e-mail. Então você não usava o e-mail como ferramenta para te registrar. Você colocava nickname, senha, você perdeu sua senha, já era. Não tinha como recuperar a senha através do e-mail. Esqueceu sua senha, esqueceu. Então tinha aquelas coisas de frase para lembrar desde então. E eu sempre tinha colocado Ednei, mas ficava meio assim, esse Ednei não é um nome comum. Então as pessoas que vão te dar apelido, no máximo vira Ney ou Ed, né? E aí o username às vezes tinha que ter 8 caracteres. Meu nome não tem 8 caracteres, né? Tinha que colocar Ednei Souza. Aí eu falei assim, cara, eu vou usar Internei, né? Daí ficou. E aí ficou. E a Internei dá certinho, 8 letras, né? Internei. Legal. E eu falei assim, ó, dá exatamente 8 caracteres, usei Internei. E aí todos esses fóruns que eu entrei, e muitos eram de tirar dúvida de tecnologia, tirar dúvida de internet, de computação, as pessoas, conforme eu ajudava as pessoas, elas se lembravam de mim como Internei, que você só viu o nickname lá, né? Você estava em canal do IR, que estava lá, né, o Internei como usuário. Então, para a pessoa, quem que ajudou ela? Foi o Internei. Legal. Eu me encontrava na vida legado. real, me chamava de Internei também, aí ficou Internei. Muito bem, que legado. Bom, falando em legado, como é que é essa história, assim? Acho que vamos falar da tua carreira, como é que se estabeleceu, como é que começou a sua história, como é que você é lembrado hoje, né, como Internei, né, nacionalmente aí, os projetos que você está envolvido, né? Vamos trazer de volta para o meu passado aí, trazendo um pouquinho dessa trajetória e principalmente tente elencar pra gente quais foram os marcos, assim. Você observou uma grande evolução da internet no Brasil, principalmente, né? Sim, eu vou falar de forma mais resumida, porque senão vai ficar muito longo, são quase 30 anos de carreira. E aí, se achar algum ponto curioso ou mais, a gente vai puxando daí, né? Mas eu comecei, a primeira vez que eu escrevi uma linha de código foi em 89. Em 90, comecei a trabalhar como programador júnior. Ainda não tinha internet comercial. Sua formação é processamento de dados. Mas assim, em 1990 eu tinha 14 anos de idade. Eu fui me formar em processamento de dados posteriormente, de 94 a 97 eu estudei. Porque no mercado brasileiro, até hoje é um pouco acima, naquela época era muito mais. Hoje em dia, às vezes, nem precisa de diploma para essa área, mas naquela época, se você tivesse um diploma, você ganhava literalmente o dobro. O dia que eu peguei meu certificado de tecnólogo em processamento de dados, eu literalmente fui para outro emprego ganhando o dobro. Então não era, né, uma maneira de falar, uma hipérbole, literalmente você ganhava o dobro, né? E o que acontece? Naquela época era MS-DOS, Sistema Operacional das Máquinas, né? E ali para 93, 92, 93, acho que mais, começou o Windows 3.1, a primeira versão de interface gráfica. E começaram a surgir desenvolvimento de software para interface gráfica. Eu demorei para aprender desenvolvimento para interface gráfica. Então, os meus amigos que fizeram essa migração antes ganharam muito dinheiro. E aí fiquei olhando aquilo do alto dos meus 16, 17 anos, pensando assim, na próxima mudança tecnológica acontecer, eu tenho que ficar mais esperto para pegar isso mais no começo e aproveitar essa oportunidade. E aí, em 95, surge a internet comercial no Brasil. E eu falei assim, cara, esse negócio aí parece que vai ser nova tendência, acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo. Acho que a internet vai dar certo. Então eu vou entender como é que faz site, como é que desenvolve o sistema para a internet. Então comecei a estudar por conta própria isso muito cedo. Acabei
não vou dizer nunca, mas eu acabei fazendo freela, mas trabalhar mesmo diretamente com a internet enquanto eu era desenvolvedor de software nunca rolou. Eu desenvolvia sistema corporativo, ERP, contas a pagar, receber, estoque, folha de pagamento, contabilidade, escrito fiscal, sistema de ERP, né, planejamento empresarial. Mas internet é um negócio que eu estudei em paralelo, falei, cara, vai surgir uma oportunidade aí. Eu acabei fazendo uns freelas, que foi como esse aí de 96, aí eu configurei a internet lá e fiz um site para o escritório, me apelidaram de Internei. E eu me lembro que em 95 eu estava entendendo ainda, navegando lá, tinha pouquíssimos sites na época. O único site brasileiro que eu me lembro assim claramente tinha um site da 89 FM, mas não era 89 FM, não tinha o site dela. Tinha um domínio global, rockwave.com, que eles alugavam diretórios para várias empresas. Então era rockwave.com barra alguma coisa 89 FM. Aí dentro do site da 89 FM tinha lá a lista de bandas, você clicava, tinha as letras de música. Eu olhei e falei, nossa, cara, ninguém mais vai comprar a revista Bis por causa disso. Uma boa parte da galera que vai ver esse vídeo nem sabe que existia uma revista chamada Bis, que a gente comprava para ver as letras de música. Então, essa ideia de que o conteúdo ia passar a estar disponível online, que isso ia mudar a lógica do impresso, isso são coisas que começou a formar na minha cabeça ali. Em 96 eu comecei a desenvolver como freela algumas coisas. Em 97, eu tinha feito um site pessoal meu para teste ali em 96. Em 97, um amigo meu falou assim, cara, por que você não pega esse site, faz uma coisa mais útil, coloca aí essas coisas que a gente pergunta para você? Porque nem sempre eu conseguia atender meus amigos e eles ficavam esperando para saber como é que você formata um disco, faz backup, instala um antivírus, instala o ICQ, né, dúvidas de tecnologia da época. Assim, coloca essas dicas aí, a gente faz o seguinte, a gente olha primeiro no site. Se não achar, aí a gente pergunta para você. Eu achei fantástico, né? Porque era um site para os meus amigos me encherem menos o saco. Né? Então, eu coloquei lá as principais dúvidas, toda vez que eles não achavam, eles me perguntavam e eu adicionava lá. Então, minha atualização regular desse site era conforme meus amigos perguntavam. E, cara, eu tenho quase certeza que foi o primeiro site para tirar dúvidas de tecnologia e língua portuguesa do mundo. Né? Você já estava criando um repositório ali, um formato desde então. Para a gente aproveitar, acho que a tua história, que você tem bastante coisa até chegar no ponto da gente, acho que pode fazer um paralelo. Depois eu posso dar uns pulos aí, senão a gente vai demorar. A gente consegue fazer até um paralelo com os nossos assuntos mesmo, porque acho que a tua história ela está caminhando junto com a evolução da própria internet em si no Brasil. Geral. Exatamente. Como é que você, trazendo mais para os dias de hoje, assim, e aí quando eu falo da característica do profissional de marketing de hoje, existem umas diferenças que eu noto que são bem importantes para um profissional, para a realidade de hoje, que é vamos chamar assim de um full stack, o cara tem que entender tecnologia, tem que entender cada vez mais, né, o marketing nesse sentido. Sim. E eu me coloco muito na tua história em algum aspecto, porque ali na década de 90 eu também programei, eu também trabalhei com coisas, e eu vejo que isso faz uma diferença muito grande para o profissional de marketing hoje. O que você... Qual que é o grande destrave que você encontra aí? Qual que é o grande pulo do gato que você acha... Isso é exclusivo para pessoas como nós que vieram de uma história ali, né, de raiz na internet e programação. Como é que você dá esse legado para alguém que está nascendo agora, alguém que está entrando no mercado de trabalho agora? Acho que como é que ele adquire esse background? Porque ele não vai precisar fazer o que a gente fez na década de 90. Qual que é Você trabalha com educação, então exatamente, você pode contar um pouquinho desse aspecto. Cara, ótima pergunta pelo seguinte. Hoje, na Digital House, quando eu estou começando a falar sobre transformação digital, e aí é um papo que vai para todos os níveis da empresa, desde o CEO até o cara que está começando do zero. Uma coisa muito importante que a gente fala é da mudança da forma de pensar e agir. A gente fala de mudança do mindset, né? Mas por que a palavra está meio queimada, meio batida. Ninguém fala mindset nessa casa, né? Mas o significado do mindset é bom pelo seguinte, não é somente a forma de pensar, né? A gente tenta traduzir mindset com mentalidade. E se a gente fala mudar a mentalidade, é mudar a forma de pensar. Mas não é só mudar a forma de pensar, mudar a forma de pensar e agir. O mindset, o set tem um pouco dessa questão de botar em prática, de setar de fato. Né? E o que é essa mudança de mindset para a transformação digital? Você precisa ter 4 formas de pensamento combinadas para você estar atualizado para o mundo de hoje. Uma delas é o mindset do desenvolvedor. O que é o mindset do desenvolvedor? Você já desenvolveu, quem já desenvolveu ou conhece um desenvolvedor vai reconhecer a história. Né? Você pede para o desenvolvedor fazer uma coisa uma vez, ele faz. Você pede para ele fazer a mesma coisa pela segunda vez. Ele vai resmungando, mas ele faz. Você pede para ele fazer a mesma coisa pela terceira vez, ele desaparece.
Aí você vai procurar onde ele está. Ele está lá tentando criar um código, um script, uma macro, achar algum software, alguma maneira de automatizar para ele não ter que fazer aquilo ali o tempo todo. Essa ideia de olhar um processo, dividir em pedaços e pensar como eu vou automatizar isso daqui, esse é o mindset do desenvolvedor. O desenvolvedor, ele é o cara que automatiza coisas, o cara que cria código para as coisas serem feitas automaticamente. Por que esse mindset é importante para qualquer profissional digital hoje? Hoje, quando você faz uma campanha de inbound marketing, você está criando uma programação. A pessoa entra no site, preenche os dados, baixa o material, você cadastrou um lead, depois você vai olhar outras interações, vai fazer conectar com outras bases, vai fazer uma qualificação desse lead. Baseado no score que você gerar, você vai mandar outros materiais, outros e-mails, né? Depois, conforme esse relacionamento vai se desenvolvendo, tem um momento ali que atinge um certo nível, você vai entrar em contato ou por e-mail, ou por um cold call, etc. Ou seja, você está pegando o processo de venda, quebrando ele em pedaços e criando uma automatização para parte desses processos serem feitos automaticamente. Você não tem mais uma pessoa coletando lead, você não tem uma pessoa mandando material, né? Você cria toda uma régua de relacionamento através da automação. Então, o profissional de marketing tem que ser capaz de automatizar processos. E esse é um mindset que é natural para o desenvolvedor, mas não é natural para a pessoa de marketing. E como é que esse cara adquire essa skill? A forma mais simples é estudar programação. E aí todo mundo fala, todo mundo no futuro tem que estudar programação? Sim. Todo mundo no futuro tem que ser programador? Não. Por que todo mundo tem que estudar programação, então? Por que nós estudamos língua portuguesa? Nem todos nós vamos ser escritores, né? Por que nós estudamos matemática? Nem todos nós vamos ser estatísticos. Mas nós precisamos nos comunicar, nós precisamos fazer contas, e quando estudamos língua portuguesa, estudamos matemática, nós estamos preparados para as situações corriqueiras do dia a dia. Então, o que você está me dizendo é que... Programação vai te dar essa consciência de automação, de organização lógica. Perfeito. Então, a resposta para essas transformações que a gente está tendo, e que quando a gente fala transformação digital, que também é um termo, né, no mainstream ali, que tá todo mundo, poxa, transformação digital, etc. Tá batido, mas assim, está acontecendo, né? Não tem outra forma não tem de para dizer. fugir. E eu acho que, então, para a gente dar respostas para isso, considerando que a gente está falando do digital, né? O digital está falando de camada tecnológica em torno disso, significa que essa skill ela vai ter que estar presente em todas as profissões. Acho que não só no marketing, né? É como se programação tivesse que vir na escola base. Daí que nasce, provavelmente, o porquê que estão colocando programação na infância. Acho que você consegue identificar na educação esse elemento? Deveria estar hoje em todos os níveis de educação, porque é você desenvolver as habilidades de organizar processos, de automatizar coisas. E como é que a gente quebra essa história de pessoal que resistência lógica? Cara, existe um grande mito de que as pessoas são de humanas ou são de exatas, de que a gente tem um lado racional e um lado criativo do cérebro. Qualquer estudo neurocientífico hoje, colocar eletrodos no seu cérebro e pedir para a pessoa fazer uma tarefa criativa, o seu cérebro é uma árvore de Natal, acende tudo, todas as áreas. Não tem, acendeu só aqui esse hemisfério, entendeu? Está tudo concentrado aqui. Tem áreas do cérebro para ações específicas? Tem a área da fala, da coordenação motora, mas também está se descobrindo que tem a neuroplasticidade, que diferentes áreas do cérebro assumem outras funções conforme a necessidade. Tem gente que literalmente perdeu um hemisfério inteiro do cérebro e o outro hemisfério assume todas as funções de fala, coordenação motora e todas as ações técnicas ou criativas. E esse mito vem de uma pesquisa mal feita lá da década de 60. E aí, como que as pessoas têm usado isso como, falar do termo batido, crença limitante, né? É o seguinte, quando você define que você é de ciência ou você é de exatas, você está limitando o seu potencial de aprendizado numa direção. Por que praticamente todo mundo faz isso? Cara, praticamente todo mundo faz isso. E tem gente que talvez vai ver esse vídeo e vai ficar incomodado. Fala assim, mas eu sou de humanas, mas eu sou de exatas. E isso existe de verdade, Adinei, né? Não tem como você vai me convencer do contrário. Quando você era pequenininho lá, Carol, né? Primeira, talvez, reunião de escola, primeira conversa da professora com a sua mãe, né? Se você foi criado dentro de casa com pais que escreviam, eram jornalistas, contavam histórias, etc., provavelmente você desenvolveu fala e escrita muito bem. Se você tinha pais engenheiros, a quantidade de gente que é programador, que o pai é engenheiro, é absurda. Porque, na verdade, ele foi iniciado na vida de exatas. Ele tinha quebra-cabeças. Não que ele era uma pessoa de exatas, né? As primeiras oportunidades desse desenvolvimento foram numa linha de exatas, outros foram numa linha de humanas. Quando você chega na escola que vão te passar o currículo completo, porque
o pai e a mãe passam aquilo que é mais natural para ele. A escola começa, tipo, deixa eu completar o currículo. A criança já vem, em geral, mais desenvolvida de um lado ou do outro. E aí esse estudo da década de 60 criou nas pessoas esse mito de poder... Aí tinha a reunião e falou assim, olha, eu acho que seu filho é de humanas, né? Porque ele só faz bem nessa parte aqui. Cara, você, como criança ali, o adolescente, você olha e fala assim, meu, é isso mesmo. Eu sou de humanas. Não me enche mais o saco, não pergunta mais para decorar forma, fazer conta. E você usa isso como desculpa a vida inteira, porque é mais fácil. É mais fácil para você. Cara, eu não sou gênio, eu não sou superdotado, eu já fiz teste de QI para ter certeza disso. Não. E eu sou um cara, trabalhei com programação, com código, um negócio que visto como de exatas, e eu trabalhei muito tempo com marketing digital, comunicação. Eu ganho muito mais dinheiro hoje escrevendo e falando, né, de humanas, do que de exatas, Sim, vamos assim dizer. legal. Então, nossa, você é um gênio, desenvolver os dois lados? Não, cara, eu só não tive essa crença limitante a vida inteira. Em determinado momento eu percebi que eu tinha capacidade de aprender tanto humanas quanto exatas. Legal. Então, assim, Ednei, como você tem certeza que é uma facilidade, uma naturalidade que você tem, né? Eu vou dar exemplo de algo que foi muito difícil para mim aprender, que foi dançar. Eu tinha terminado o primeiro casamento, tinha saído com os amigos, um amigo meu pega uma amiga e começa a dançar. E eu olho, aquele cara era arquiteto de computação em nuvem, era arquiteto de cloud. Eu falei assim, cara, o cara é nerd, né? Ele tá dançando, eu consigo dançar também, né? Eu fui fazer o curso era de 3 meses, né, para você dançar rockabilly. Depois de 6 meses, eu comecei a dançar no ritmo. Eu tinha dificuldade de bater o pé no ritmo, de estalar os dedos no ritmo, de seguir a música no ritmo, porque não era natural para mim. Então, esse é um negócio que eu tive praticamente zero estímulo, toda a minha infância, toda a minha vida de estudante, eu tive que aprender do zero. Qual é a dificuldade das pessoas aprender algo completamente novo? Nesse momento, você é tratado como uma criança de 5 anos de idade. Literalmente, pegaram na minha mão, falaram, olha aqui o meu pé, né? Olha aqui, põe seu pezinho desse jeito aqui, faz assim junto comigo, vai, não, mas calma, respira fundo, ó, sente a música, vai. Eu fui tratado como uma criança de 5 anos de idade. E dentro desses temas que você está falando todo, eu vejo que você vai puxando bastante o papo e como que a gente pode pensar como um papel de evangelizador, porque eu vejo que você vem trazendo o tema de transformação digital, você acha que traz alguns elementos importantes, né, desse shift aí de não sou humanas, eu não sou exatas, e vocês consideram hoje, trazendo agora para a realidade na Digital House, um evangelizador desse tema de transformação digital? Vocês consideram hoje, e como é que você faz esse broadcast todo, e como é que você enxerga o papel de outros evangelizadores, né, digitais no Brasil, né? E a importância que isso tem no mercado que na década de 90 era improvável, né? Os influenciadores, né? A gente não tinha, enfim, como é que funcionava tudo isso? Eu sou um evangelizador do tema transformação digital, mas eu me posiciono muito mais na questão de ajudar a fazer aquilo ali na prática. Então, eu falo que você tem que ter esse mindset, mas eu tenho lá um curso de programação. Adnei, mas se eu for executivo para aprender programação, eu tenho um workshop de programação para executivos. Então, eu vou te ensinar como que você adquire isso na prática e depois mostrar o que você faz com isso. Agora você aprendeu o mindset de programação, vamos falar sobre mídia programática, inbound marketing, sobre tecnologias atuais que vão ser diferenciadas para o seu negócio, como você contrata isso, como você mede para saber se está certo. Então, o cara sai de lá, não é como uma mudança de mindset, ele sai de lá com um checklist. Olha, para implantar marketing digital na minha empresa, eu preciso fazer isso, contratar pessoas desse perfil ou agências, consultorias, empresas que entregam esse serviço, para saber se ninguém está me enganando, tem que medir dessa forma. Então, eu estou muito mais focado no pragmatismo de aplicar isso. Tem muita gente falando, tem que fazer transformação digital. Tem gente que não se ligou ainda, mas tem gente que eu digo, a água já está batendo na bunda. Assim, se eu não fizer isso esse ano que vem minha empresa vai fechar. Para essa pessoa que já entendeu que é necessário, que é importante, aí que eu estou trazendo uma solução prática. Olha, eu vou te ensinar e você vai sair dali com uma lista de tarefas. Se for a pessoa ali na base, vamos dizer assim, da pirâmide industrial, é a pessoa que programa, que cria campanha, que vai lá, entra no Google Ads, no Facebook Ads e faz o anúncio, para essa pessoa a gente ensina hands-on, passo a passo. O computador ali na sala de aula, o cara abre as ferramentas de anúncio, ele cria um anúncio, a gente dá uma verba, ele põe um anúncio para rodar. Então, quando ele sai e vai para a empresa, ele fez aquilo na prática de verdade. A gente não é um vídeo tutorial e aí, se ele aprendeu ou não, é um problema dele com ele mesmo. Eu acompanho a pessoa, nós, na Digital House, acompanhamos o aluno até ter certeza que ele é capaz de executar aquilo. E isso faz uma diferença grande porque até empatia com quem executa, né? Acho que não é só uma questão de cobrança sobre estar fazendo certo ou errado. Acho que é entender o processo, né? Que aí vem naquela questão do que a gente está falando no começo da conversa, que são as capabilities que
que, né, que o programador precisa, o mindset que ele precisa, etc. E aí, quando você fala de executivos, acho que é um ponto importante pensar, que é parte, né, da audiência, do nosso público, né, os clientes que a gente atende. O que você enxerga do executivo que vai lá para o Vale do Silício, por exemplo, né, encontra todo um cenário ali no norte-americano, enfim, e traz para cá? Você acha que a informação, ou pelo menos a coisa aplicável, o suprassumo, está sempre lá? Ou você discorda disso? Você acha que no Brasil hoje a gente tem bons produtores de ideias que podem ser implementadas dentro do nosso contexto? Como é que você faz esse paralelo? Primeiro que a tecnologia mais inovadora do mundo está na China. Né? Não está mais no Vale do Silício faz um bom par de anos aí ou mais, né? Então, inclusive, os Estados Unidos vai sofrer muito se não mudar esse direcionamento que está tendo aí nessa gestão para as próximas eleições. Felizmente, para eles estão próximos das próximas eleições e eles têm uma chance de corrigir isso rapidamente, porque, por exemplo, hoje mesmo estava vendo lá a iRobot, que faz aqueles robozinhos da aspiradores de pó, que ela perdeu o faturamento e aí, consequentemente, caiu na bolsa. Porque, na verdade, se não pode mais fazer negócio com a China, eu não posso mandar produzir robô na China. E aí? Produzo menos, eu vendo menos. Mas ninguém se ligou que tudo que é americano atualizado é feito na China. Então, a gente ainda tem muita coisa designer, né, em Silicon Valley e assembled em China, mas a gente já começa a ter as coisas designer e assembled em China. Né? Então, primeiro que assim, eu acho que se você quer realmente ser disruptivo, né, você tem que ir para a China, não para o Vale do Silício. Agora, você ir para a China sem entender o Vale do Silício, eu acho que a maioria, eu sei que sou suspeitíssimo para falar, mas a maioria dos executivos hoje que vão fazer missão no Vale do Silício estão jogando dinheiro fora. Não é porque não tem nada útil lá, é porque ele não está preparado para entender o que está acontecendo lá. Hoje você teria que estudar um pouquinho mais sobre machine learning, sobre os mindsets de desenvolvedor, de marketing, de dados. Né? O mindset de marketing é contar histórias. Então, às vezes, a empresa está dando super certo no Vale do Silício porque ela tem storytelling fantástico. E por esse cara não entender que storytelling é importante, ele ficou olhando com um olhar, talvez, de tecnologia. Ele falou, qual a tecnologia que você está aplicando aqui? Cara, as pessoas que compram, elas não têm a menor ideia de como funciona a tecnologia. Quem sabe como funciona micro-ondas, cara? Um ou outro engenheiro por aí, mas todo mundo tem micro-ondas em casa. Não é porque as pessoas acham, olha que maravilha da ciência, gera ondas, etc., e aquece os átomos. As pessoas não têm ideia como funciona, elas compram porque ela consegue esquentar comida a qualquer hora dentro de casa. Com toda a tecnologia digital, de negócios, é isso. Por que a pessoa compra online? Porque é mais prático. Por que a pessoa usa celular? Porque é um monte de coisa, apertar um quadradinho ali na tela, que ele consegue fazer várias coisas. Elas adotaram Spotify porque é mais fácil o stream de música do que comprar um CD. Tem muito nuances aí, né? Acho que existem vários nuances nesse aspecto. Aí, para a gente conectar todos esses pontos, assim, quando a gente fala de um executivo que precisa se adaptar, um profissional de marketing que precisa se adaptar, ou qualquer profissional que precisa se atentar, né? Quando a gente fala de profissional de marketing, acho que a gente acaba limitando muito a transformação ao marketing. Não tem nada a ver, na verdade, a transformação está acontecendo em todos os lugares. Sim, o marketing ele é uma peça importante, mas ele não é toda a transformação digital. Exatamente. Então, como que você enxerga, né? Eu acho que 30 anos de carreira, você comentou, né? Então, assim, vamos falar da FOMO, né? Fear of Missing Out. Isso bate em todo mundo, porque é um mundo que está em constante transformação, aí você pega um executivo, cara, eu estou perdido, deixa eu ir lá para o Vale, deixa eu ir para a China, deixa eu ver o que está acontecendo no Brasil, deixa eu visitar todas as startups que eu puder imaginar, e o cara entra em burnout por não estar atendendo essa síndrome aí, né? Sim. Como é que você... O que você aconselha também? Porque acho que assim, você tem um limite, né? Acho que é papel da educação também entender, calma, tipo, se acalma, dá para chegar lá, exatamente. Entendeu? Não, você até tocou num ponto aí que até complementa um pouco melhor a resposta anterior, que assim, vale mais sentido você fazer primeiro uma missão nas startups aqui, depois para o Silicon Valley e depois ir para a China. Se começar indo para a China, começar indo para o Silicon Valley, você vai ter uma dificuldade cognitiva ali que é natural, porque falta base de informação para você. Então, primeiro é o seguinte, ninguém na história da humanidade nunca soube tudo. A gente sempre existiu conhecimento demasiado em todas as áreas que você era ignorante sobre. Cara, quantos teoremas físicos, matemáticos sempre existiu, desde Platão, Aristóteles, etc., que a gente não tem a mais vaga consciência. O problema é que hoje em dia muitas dessas coisas começam a ser usados em algoritmos de aprendizado de máquina e passam a ter uma relevância. A gente hoje tem poder computacional para pegar muito do conhecimento da humanidade, criar relevância e tornar isso aplicado. E aí tem um desespero de assar. Então, agora eu preciso aprender isso, conectar tudo isso. Tem que entender qual que é o seu papel, qual a direção para onde você está indo e você aprender o que é necessário para desempenhar o seu papel nessa direção.
né? Para ir para a China, eu não vou estudar russo. Eu preciso entender um básico, talvez, de chinês, de ideograma chinês. Então, de acordo com para onde eu estou indo, eu vou estudar aquilo. Você é executivo, você tem que entender no nível estratégico. Você é um diretor no nível estratégico, você é um gerente no nível tático. Você é um analista, você tem que saber fazer. Eu sou analista, mas eu não meto a mão. Assim, cara, ou você já é um gerente, então, e você não precisa, de fato, fazer as coisas, né? Ou a gente tem um gap perigoso aí, né? Porque se aparece um outro analista que sabe fazer hands-on e você ainda não é um gestor, ele vai obliterar você, vai ocupar seu espaço. Você é um gestor que não sabe como é que detalha taticamente as coisas. Bem, você está correndo o risco do analista ocupar o seu lugar, ele aprender as questões gerenciais de pessoas e projetos e ocupar o seu lugar. Você é um diretor e não sabe estrategicamente como isso funciona, você vai perder o seu espaço. Hoje, os CEOs estão sendo demitidos porque eles não estão preparados para a transformação digital. Os conselhos já entenderam, cara, esse cara não está fazendo transformação digital. Ou você faz ou você é demitido. Então, antes da sobrevivência das empresas, a gente tem que lidar com a sobrevivência dos executivos. As pessoas ou fazem transformação ou são demitidas. E para a empresa é mais lucrativo e interessante transformar o cara, porque ele conhece a estratégia, ele conhece o histórico, ele conhece a linha de produção, da onde vem meu produto, serviço, qual é o meu target, ele conhece questões gerenciais e administrativas que não são digitais, e para eu pegar um outro cara digital e ensinar tudo isso é muito mais longo o processo do que pôr skills digitais nesse cara. Então você tem que entender que nível que você tem que conhecer da informação, se é estratégico, se é tático, se é operacional, né? E qual que é a sua área de atualização, sua especialização. Se é o alto executivo, você tem que ter um voo de helicóptero sobre as principais disciplinas do mundo digital. Você é um gestor, você tem que entender, por exemplo, se é de marketing, entender de marketing digital, se é RH, ferramentas para RH digital. Né? Dados, todo mundo tem que conhecer um pouco de dados para negócios. Mas assim, se é de marketing, você já conhece um pouco de marketing digital e dados, você está no caminho direitinho. E eu preciso entender como é que o computador quântico está funcionando? Não precisa, brother, fica calmo. Preciso entender como é que a tecnologia lá, CRISPR-Cas, que reescreve DNA. Não precisa. Legal você saber que existe, mas não precisa ficar preocupado. E aí você trouxe, na verdade, as habilidades, respondeu a minha última pergunta, que seria as habilidades, né, do profissional do futuro, né? Bom, o papo está interessantíssimo, acho que tem muita coisa para falar, né? A gente pode até continuar depois nos bastidores aqui a conversa, mas se a gente tivesse que resumir aqui numa frase super reta, direta e objetiva, o que é essencial para você, Ednei? Vamos lá. Primeiro, vou tentar conectar um pouco de tudo que a gente falou, né? Eu fiz muita coisa no passado, mas isso não me credencia para falar sobre o futuro. O que me credencia para falar o futuro é que eu estou continuamente reaprendendo, desaprendendo e reaprendendo. Era DOS, Windows, internet, cloud. Ou seja, hoje eu sou o cara que entende como cloud funciona. Se eu não tivesse me atualizado, eu não era relevante para o cenário tecnológico hoje. Então, isso tem duas questões aí. Uma que é o lifelong learning, você vai ter que aprender para a vida inteira. E outra é o aprender e desaprender. Você precisa entender. O essencial para você, então, seria aprender e desaprender. Se aprender e desaprender. Uma frase. Resumir uma frase era aprender e desaprender. Aprender e desaprender. Né? E continuar. Aprender a desaprender e nunca parar de aprender. Vai. Maravilha. Ednei. Muito obrigado, Ednei. Valeu, foi um papo excelente. Essa conversa foi excelente e prazer tê-lo aqui. Obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio do ProTalks, tradicionalmente no YouTube, mas você também pode acompanhar ele no Spotify e no SoundCloud. Muito obrigado.